Meu nome é Nádia Vasconcelos e hoje a gente vai começar a estudar fração. Mas o que é fração? Fração é uma parte, é um pedaço. É um pedaço, é uma parte, mas de quê? De algo que é inteiro. Como assim? Bem, se eu tenho aqui um retângulo e eu quero pegar uma parte desse retângulo, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou dividir este em 5 partes iguais. Para a fração, a gente precisa dividir em partes iguais. Então, o meu inteiro, o meu retângulo, foi dividido em 5 partes. Pronto, aqui nós temos 5 partes de um inteiro. Se eu pegar uma parte deste retângulo, eu tenho uma fração. Que fração seria essa? Eu tenho a fração 1/5. Por que 1/5? Porque eu peguei uma de 5. O meu inteiro foi dividido em 5 partes e dessas 5 eu peguei uma. Isso nos leva à definição de fração. O que é uma fração? Ela é representada por A sobre B, com B diferente de zero. O que é isso? Isso nada mais é do que isso aqui. A é um número, B também é um número. Sempre será um número em cima e um número embaixo. Mas o que quer dizer essa outra parte? B diferente de zero. Muito simples, que aqui embaixo, por ser um número, vai ser qualquer um menos o zero. Você nunca pode colocar embaixo de uma fração o zero. Por quê? A gente não consegue dividir por zero. Então, A é um número qualquer, B é um número qualquer e B tem que obrigatoriamente ser diferente de zero. Essa é a forma geral de uma fração. Mas para facilitar, comecei pelo número. Então, eu peguei o meu inteiro, dividi em 5 partes e delas eu peguei 1. Caso eu resolva pegar mais uma, então agora eu peguei 2 partes, mas de quantas eu peguei essas duas? Eu peguei 2 de 5. Então, o meu inteiro foi dividido ainda em 5 partes, não mudou, e das 5 que eu dividi, eu peguei 2. Agora vamos ver as partes da fração. A parte de cima se chama numerador. A parte de baixo, denominador. É bom vocês saberem esse nome, porque às vezes a gente pode escrever sabendo que uma fração é composta pelo numerador 3 e denominador 7. Você precisa saber onde colocar cada um. Se você não souber o que é o numerador e o denominador, você pode inverter e isso dá uma fração totalmente diferente da que foi fornecida. Então, retornando, a gente tem aqui um outro inteiro. O meu inteiro, desculpem a perfeição do meu círculo, mas o meu inteiro agora foi dividido em 4 partes. Dessas 4, peguei 3. Bem, eu sei que no numerador eu vou colocar a quantidade que eu peguei. Peguei 3. E no meu denominador eu vou colocar a quantidade que eu dividi o meu inteiro. Então, o meu inteiro foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes. A gente não pode nunca inverter isso aqui. Peguei 3 de 4 partes, certo? Se eu resolver pegar a última parte, tá aqui. Que fração vai representar isso aqui? A minha fração será 4 quartos, porque eu peguei 4 de 4 partes. Só um tempinho para dar uma última olhada e agora vamos ver
Como é que se dá a leitura da fração? Começar apagando aqui. A leitura da fração. A leitura de uma fração depende primeiramente do denominador. Se a gente tem no denominador o número 2, como é que a gente faz essa leitura? Meios. Uma fração com denominador 2, você vai ler meio ou meios. Vai depender do número de cima. Mas aí eu vou colocar para vocês alguns exemplos já já. Deixa eu só terminar de colocar os outros, que aí a gente passa para os exemplos. Se eu tiver um denominador 3, terço ou terços. Denominador 4, quarto ou quartos. 5, quinto ou quintos. 6, sexto ou sextos. Ou seja, do 3 ao 9, a gente pode usar a nomenclatura do ordinal. Terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Do terço ao nono. Quando a gente passa para o 10, também entra décimo. Mas o problema começa quando a gente passa para o 11. Do 11 até 99, a gente vai escrever o número com o nome avos no fim. Como assim? 11. Então, aqui passa a ser 11, o número, e a gente coloca aqui sempre avos. 11 avos, 12 avos, 13 avos, 35 avos, 43 avos, 99 avos. Quando a gente vem para o 100, a gente volta para o ordinal. Centésimo, vai 101 avos, 102 avos, 103 avos. Quando a gente chega no 1000, milésimos. Então, para que você escreva uma fração, você precisa prestar atenção no denominador. Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Décimo, 11 avos, 12 avos, até 99 avos, centésimos. Vamos colocar um exemplo. Se eu coloco aqui a fração 1 sobre 2, minha fração, em cima eu leio o número sempre da mesma forma, 1, e embaixo, meio. 1, meio. Se fosse 2 sobre 2, 2, e embaixo, meio. 2 meios. 1 meio por ter 1, 2 meios por ter 2, certo? Dessa forma, a gente escreve uma fração. Leitura dela, 1 meio. Leitura dessa, 2 meios. Um outro exemplo. O denominador agora, 5. 3. Daqui a gente vê quintos. Por que quintos? Porque tem mais de 1 em cima. 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. Certo? Essas são as formas de você fazer a leitura de uma fração. E hoje a gente para por aqui.